todos muito bem-vindos ao webinário do Jornal do Médico. O programa de hoje iremos falar sobre Covid-19 e o glaucoma. Para tratar sobre esse assunto, estamos recebendo o vice-presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia, que é o Dr. Nilton Andrade Júnior. Ele também é ex-presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia, além de doutor pela USP. Dr. Nilton, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Agora, na verdade, eu que agradeço. É sempre uma honra a gente estar tentando difundir as informações relevantes para todo mundo, tantas dúvidas que as pessoas têm em relação à oftalmologia, e o Jornal do Médico sempre tentando levar informação de qualidade a essas pessoas. Eu que realmente agradeço a todo o seu empenho em divulgar essas informações. Muito obrigado, doutor. Bom, nesse ano, o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, ele tem a tendência de ser muito diferente dos anos anteriores por conta da pandemia do novo coronavírus. Quais seriam os desafios que vocês, oftalmologistas, estão enfrentando para poder continuar conscientizando a sociedade para poder verificar sempre os exames de rotina? Essa pergunta é muito interessante. Na verdade, o que vai mudar não é só o manejo dos pacientes com glaucoma. Eu acho que a nossa sociedade como um todo, ela tende a mudar. Vai mudar nosso relacionamento interpessoal, nosso relacionamento médico-paciente, nossa maneira de procurar informação, nossa maneira de assistir aula. Isso a gente já tem visto nesses últimos dias, nesses dias de confinamento por conta da Covid. Especificamente, o paciente do glaucoma, ele tem que estar muito atento, porque mesmo com toda essa situação, o glaucoma continua sendo uma preocupação para ele. Então, ele tem que tentar, de alguma maneira, manter o contato com o médico que lhe acompanha. Manter os colírios nesse momento é fundamental. Às vezes, a gente vê que um paciente escuta, eu ouvi dizer que nessa época eu tenho que suspender, porque de jeito nenhum. O glaucoma, ele continua sendo uma doença séria, ele continua sendo a principal causa de cegueira irreversível no mundo, mesmo com todo esse pavor que a gente está deste vírus que está solto por aí. Então, um paciente com glaucoma, ele deve, dentro do possível, manter as rotinas dele do glaucoma. Então, ele tem que tomar cuidado em usar o colírio, ele tem que tomar cuidado para que não falte esse colírio, ele tem que tomar cuidado de, se ele tiver um glaucoma muito avançado, ele, de alguma maneira, procurar um serviço oftalmológico, que nesse caso ele passa a ser um caso não eletivo, ele passa a ser um caso de urgência. E aí sim ele tem que fazer todo esse acompanhamento. Vamos supor que um paciente tem um glaucoma terminal, que ele tem uma pressão alta, que ele está tendo um acompanhamento e essa pressão dele está mudando. Então, o médico, ele precisa, mesmo nesse período, estar de perto, estar muito perto desse paciente, para que o manejo dessa doente seja feito de forma adequada. Para que depois que a gente enfrentar, e se Deus quiser vencer esse vírus, o coronavírus, ele continue com a visão dele dentro do possível, né? Então, é importante que o paciente, nesse período, tenha o contato e tenha a orientação do médico. A orientação do médico, ela vai ser fundamental para que ele tome as devidas providências sobre o glaucoma. Perfeito. Doutor, quais são os tipos de glaucoma? Como é que ele é desenvolvido nas pessoas? Existe algum fator de risco associado ao glaucoma? O glaucoma, na verdade, é uma doença que, pasme, a gente ainda não conhece tudo sobre ela. Então, a cada dia temos novos estudos, a cada dia a gente percebe que o que a gente sabe do glaucoma ainda tem limitações. Mas os principais fatores de risco para o glaucoma são a idade, então pacientes acima de 40 anos, esses estão mais suscetíveis a ter glaucoma, e a pressão intraocular elevada. Apesar da gente saber que glaucoma não significa pressão alta no olho, vamos chamar assim, a gente sabe que é o principal fator de risco. O glaucoma é uma doença do nervo, é uma doença que afeta o nervo, então é uma doença neurológica. Então a gente ainda tem limitações, como eu falei, para entender todo o mecanismo, e a gente sabe que existem algumas possibilidades de gerar esse dano glaucomatoso, mas que o principal fator de risco para ele, que a gente tem conhecimento e a gente, inclusive, é o nosso meio de tratamento, é voltado para a pressão intraocular. A pressão intraocular elevada, normalmente, ela causa uma hipóxia desse nervo, que vai acometer perda de fibra nervosa. Se a gente colocar para pessoas leigas entenderem, seria como se a gente estivesse falando de uma televisão
que se liga à tomada através de um fio. E esse fio ele vai descascando ao longo do tempo sem eu ter como recuperá-lo. Então chega um momento que a televisão está toda intacta, vamos chamar assim, a máquina, o olho está intacto, mas esse fio que foi partido, ele não consegue transmitir essa imagem por falta dessa conexão. Então o glaucoma ainda tem muita coisa para a gente descobrir, tem muita linha de pesquisa, e o que a gente sabe hoje, e é importante a gente ressaltar isso para os nossos pacientes, para as pessoas, para a comunidade civil como um todo, é que o glaucoma é uma causa de cegueira irreversível. Hoje, quem fica cego do glaucoma não consegue voltar a enxergar com as tecnologias e os tratamentos que nós dispomos. Perfeito. Doutor, porventura a pessoa descobre que está com glaucoma e ela ainda é diabética. Existe algum tipo de tratamento diferente, diferenciado? E como funcionaria esse acompanhamento da pessoa que descobriu que tem glaucoma e ainda ser portador de diabetes? A gente está falando aí de duas doenças que não têm cura, mas têm controle. E elas têm relação sim. E é fácil até a gente entender por quê. Como eu falei, o glaucoma, ele é uma doença que ataca o nervo óptico. Então, ele ataca uma fibra nervosa, ele ataca um nervo, né? Então, ele é uma doença neurológica. E a diabetes, ela ataca os pequenos vasos. Então, é muito comum a gente perceber pessoas que têm diabetes, que perdem um dedo do pé, que perdem as extremidades. Por quê? Porque é uma doença que ataca os nervos, né? Como é que ela ataca o nervo? Ela ataca a microvasculatura que o nervo tem e danifica aquele nervo. Então, se a gente está falando de uma doença que envolve o nervo, a gente com certeza tem que ter um controle maior sobre a diabetes. A diabetes é uma doença que ela não lhe mata de uma vez. Ela vai lhe machucando e lhe degradando com o tempo. Então, ela vai fazendo com que você a cada dia esteja pior. Mas existe o controle para a grande maioria dos casos. Não é fácil, muitas vezes exige medicação, muitas vezes exige inclusive medicação injetável, mas é indispensável que esse paciente com diabetes tenha um acompanhamento com o médico endocrinologista, para ele tentar, e é importante, Argolo, a gente mencionar que muitas vezes o paciente com diabetes, ele tem medo da glicemia muito alta. Mas, na verdade, as variações glicêmicas, né, nas extremidades, tanto alta como baixas, elas são deletérias a esses pacientes. Então, é muito importante que um paciente que tenha diabetes tente equilibrar essas taxas, para que nem vá muito alto e nem caia muito. Que, na maioria das vezes, um paciente que vem a morrer de diabetes de forma aguda é relacionado a a baixa glicemia, e não a hiperglicemia. A hiperglicemia, ela vai afetando de uma maneira crônica. Ela vai afetando o paciente de uma maneira crônica, a ponto de, a cada dia, ela ir causando mais dano, lesando mais esse paciente. Mas a hipoglicemia, ela pode lhe lesar de uma forma mais aguda. Então, o acompanhamento do endocrinologista para esse controle glicêmico, para esse controle metabólico do paciente, ele é indispensável. E aqui a gente ressalta também que esse paciente não está sujeito e não está piorando só o glaucoma dele. Ele pode ter outras doenças, como, por exemplo, a retinopatia diabética. E aqui vale um adendo para lembrar que muitas vezes o paciente descobre que tem diabetes justamente porque foi no oftalmologista, fez um exame de fundo de olho, viu um mapeamento de retina e detectou alterações sugestivas de diabetes. Então, esse paciente, às vezes, ele sai pela primeira vez sabendo que tem diabetes de um consultório oftalmológico. Então, daí a importância, muitas vezes, desse tratamento multidisciplinar, né? A referência e a contrarreferência do oftalmologista e do endocrinologista são indispensáveis, principalmente nos casos mais avançados dessas doenças. Perfeito. Ter o controle e o acompanhamento de ambos os profissionais é sempre importante. Aquelas pessoas que possuem algum tipo de problemas na visão, como astigmatismo, miopia, dentre outros, elas são predispostas a ter o glaucoma? Existem estudos que correlacionam a miopia com o glaucoma. Não existem estudos que correlacionem astigmatismo e hipermetropia com o glaucoma. Mas a gente sabe que os pacientes que têm uma miopia mais elevada, os automíopes, como a gente chama na prática médica,
esses pacientes eles estão mais suscetíveis a desenvolver glaucoma. Talvez até porque o nervo seja inclinado e muitas vezes o exame seja dificultado. Então, e aí a gente entra num ponto muito importante. Dar o diagnóstico de glaucoma não é fácil, né? É muito difícil, principalmente nos casos iniciais, dar o diagnóstico de glaucoma. Daí, muitas vezes, o paciente que tem uma alta miopia, a gente tem uma dificuldade ainda maior. E a relação, ela é provada em estudos científicos, que existe de pacientes que têm uma miopia mais alta com glaucoma. O diagnóstico do glaucoma, ele não é feito apenas com o exame do fundo do olho, mas o exame do fundo do olho, ele dá indícios de que aquele nervo seja suspeito. Ou, claro, em situações já de um glaucoma avançado, ele praticamente fecha o diagnóstico. Então, é importante a gente entender que o diagnóstico do glaucoma, ele é como se fosse um quebra-cabeça, que a gente vai juntar informações e muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento. Por que esse acompanhamento? Porque o glaucoma, como a gente mencionou, ele é caracterizado pela perda de fibra. Essa perda de fibra do nervo óptico, ela, aos poucos, vai se traduzindo em perda de campo visual. Então, o paciente ele vai perdendo aos poucos a visão periférica. A visão central dele continua muito boa, mas a visão periférica dele vai tendo dano, vai perdendo essa visão periférica. E muitas vezes o paciente não percebe isso ao longo dos anos. É uma doença que ela vai aos poucos. É muito difícil, salvo alguns casos, como glaucomas agudos, glaucomas facomórficos, que o paciente durma e com poucos dias ele acorde com uma visão, com a perda de visão. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esse paciente com glaucoma ele vai perdendo a visão aos poucos. Daí a importância desse acompanhamento. Então, quando um paciente vem e é diagnosticado como suspeita de glaucoma, a gente começa um acompanhamento. Tem muitos pacientes que eu digo assim, olha, vou lhe pedir hoje um campo visual, eu vou lhe pedir hoje uma retinografia, mas não se assuste, que de pouco vai adiantar hoje. Mas daqui a 5, 10, 15 anos, quando você olhar para essa referência, você vai poder dar o diagnóstico do glaucoma por essa referência que a gente está causando hoje e você vê que você está perdendo campo visual ou está perdendo fibras nervosas. Então, muitas vezes, esse diagnóstico, o paciente vem para o oftalmologista para você ver, ter uma noção de como é difícil um diagnóstico. Em casos limítrofes, em casos iniciais, ele sai sem saber se tem ou se não tem glaucoma. Mas, para tranquilizá-los, os glaucomas na fase inicial, pouco tem alteração na visão. E isso, na nossa vida cotidiana, tem pouco impacto. Então, é muito importante um paciente que tem familiar com glaucoma, que foi diagnosticado como suspeita de glaucoma, esse paciente tem um acompanhamento frequente com o médico oftalmologista. Claro, perfeito. Doutor, como andam os estudos para possível e tão sonhada cura do glaucoma? A realidade que estamos passando hoje, ela é distante, ela é uma possibilidade real? Como é que estão os estudos das entidades médicas, da oftalmologia, claro? Existem várias linhas de estudos. Na verdade, tem muita gente estudando sobre muita coisa. Por exemplo, o olho biônico pode ser uma saída para quem é cego por glaucoma, por exemplo. Nanotecnologia é uma possibilidade de se desenvolver. Então, existem uma série de coisas que estão sendo desenvolvidas, que estão sendo estudadas para trazer o tão sonhado retorno desse paciente que não enxerga a ter uma visão normal de novo. Cada um tem sua vantagem, cada um tem sua limitação. E definir quando a gente vai ter essa resposta é muito difícil, porque cada linha ainda falta coisas que a gente sempre diz para um paciente que é cego de glaucoma. Olha, não perca as esperanças, só que isso tem alguns anos. As pesquisas elas têm evoluído, mas uma pesquisa desse nível, ela precisa preencher todos os requisitos éticos, todos os requisitos de segurança. Aqui a gente dá um exemplo. Por exemplo, uma linha de pesquisa é a célula-tronco. Então, você trabalhar com célula-tronco, muitas vezes você tem que ter uma segurança muito grande de estudos de longo tempo para que você possa garantir que com um longo tempo de uso daquele tratamento, um longo tempo depois de ter feito aquele tratamento, o paciente não vai desenvolver, por exemplo, um tumor. Então,
as linhas de pesquisas, elas caminham nesse sentido, de preencher os requisitos éticos, preencher os requisitos de segurança para quem for submeter a eles. Não adianta a gente estar tentando qualquer coisa para que o paciente, no lugar da gente melhorar, a gente piore. Mas, reitero, que a melhor forma da gente combater o glaucoma é conduzindo adequadamente. E a gente conduz adequadamente acompanhando no consultório do médico oftalmologista. Há uns anos aí, vou dizer, na época do meu avô, poucos recursos se tinham para tratar o glaucoma. Era basicamente um colírio, que era a pilocarpina, que se usava para tentar combater o glaucoma. Hoje a gente tem uma gama enorme e muitas vezes a gente associa. Existem cirurgias, cada uma com sua vantagem, cada uma com sua desvantagem, porque o glaucoma ele não tem cura, ele tem controle. Mas graças a Deus, a grande maioria dos casos hoje controlam fácil apenas com colírio. Muito importante esse esclarecimento, doutor. Como é que está o dia a dia dos oftalmologistas? Com todo esse cenário que a gente vive, que o mundo vive, na verdade, a gente tem realmente um cenário bem atípico do que a gente é acostumado. A gente está passando por uma situação que a gente nem nos filmes mais criativos a gente imaginava passar. A maioria dos oftalmologistas atualmente estão atendendo às urgências. E aí a gente enquadra casos, por exemplo, como glaucoma. Alguns casos de glaucoma são tratados como urgência. O paciente que tem um glaucoma facomórfico, o paciente que tem uma crise aguda de glaucoma, o paciente que tem um glaucoma terminal, esse paciente precisa, com uma certa urgência, de fazer um acompanhamento. Esse acompanhamento ele não deixou de ser feito aqui em Fortaleza, por exemplo, na maioria dos serviços, para esses pacientes. Aos poucos, a gente percebe que os oftalmologistas estão tentando voltar para aqueles pacientes que precisam acompanhamento. Pacientes com diabetes, pacientes que têm um caso de retinopatia, pacientes que precisam desse acompanhamento do próprio glaucoma, pacientes que têm casos que usam medicação controlada. Então, esses pacientes, eles aos poucos, eles estão voltando aos consultórios. A gente tem dado preferência aos pacientes que realmente necessitam e que não podem ou que é difícil adiar uma consulta. Por exemplo, um paciente que usa 5 graus de miopia e quebrou os óculos. Esse paciente tem uma certa urgência de conseguir uma consulta. E esse paciente deve, sim, procurar. E a maioria dos oftalmologistas estão, aos poucos, voltando a esses pacientes que precisam dessa consulta. É uma situação que realmente deixa a gente muito preocupado como oftalmologistas, como médicos, como seres humanos, mas que também a gente tem que levar para o lado positivo. A gente tem que fazer reflexões dos caminhos que a gente estava tomando, dos caminhos que a gente estava seguindo, e eu acredito que depois disso tudo a gente deva sair melhores do que nós entramos. É uma crise, mas como todas elas, tem que servir para nos fortalecer depois que tudo passar, depois que essa chuva, depois que essa tempestade passar, eu acredito que a gente deva ter aprendido alguma lição ou algumas lições. Perfeito. Doutor, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu deixo um espaço para o senhor poder fazer as considerações finais. Na verdade, é só agradecimento, gratidão ao Jornal do Médico, que sempre, quando a gente precisa, ele está lá cobrindo, divulgando informações precisas, informações importantes, tanto no meio médico quanto no meio civil, de uma forma geral. E isso, muitas vezes a gente não consegue dimensionar a importância disso. Mas pode ter certeza, Argolo, que seu trabalho, ele é e merece ser reconhecido. E você tem todo o meu apoio sempre que precisar. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Nós quem agradecemos, doutor. Muito obrigado por sua participação no nosso programa. E assim nós encerramos o nosso webinário de hoje, Jornal do Médico, conteúdo com qualidade e credibilidade, o apoio da Associação Médica Cearense. E lembre de acessar o nosso site, jornaldomédico.com.br, e assine a nossa newsletter. Até o próximo webinário.